E como que se aprende a ouvir essas pessoas nesses anos todos de experiência? Eu imagino que você deve ter tido muitas histórias para contar ou escutar talvez. essas pessoas. O que você descobriu nessas pessoas de mais importante que serviu para o seu trabalho também como arqueólogo? Eu acho que é isso que eu te disse, que é muito comum, você que é de Jacareí, e eu atuo em Jacareí, ou do Vale do Paraíba, você trabalhar com o conceito de patrimônio cultural, né? E eu sei que isso vai ter críticas, mas eu tenho que falar. Geralmente meia dúzia de acadêmicos ou órgãos de preservação que tem um papel importantíssimo, né? Durante longo tempo, falava, olha, fulano, este é teu patrimônio cultural, né? Um prédio suntuoso, um palacete, a casa do dom não sei o quê, a baixela da Dona Maria não sei das quantas, nem falava, isso é teu patrimônio cultural, preserve. Mas esse cara nunca entrou nesse lugar e não tem nada a ver com a realidade dele, né? Eu pego um palacete gigantesco e jogo para a comunidade falando que isso é o patrimônio cultural dela, né? E muitas vezes é muito mais importante para a comunidade a casa da Dona Maria Parteira ou a casa da Dona Mariazinha que fazia doce de abóbora e passava para toda a comunidade esse doce de abóbora e que está ligado ao dia a dia daquela comunidade do que o palacete suntuoso. Então, o que a gente vê nessa comunidade, acabou ensinando e aprendendo ao longo do tempo, foi identificar o verdadeiro patrimônio cultural deles. Eu pego um determinado festejo, caso de Jacareí, você tinha durante longo tempo a festa da Carpição. Né? A festa da Carpição, ela foi, parece que me considerada proibida na década de 60, ela foi considerada de certa forma herege, e ela acontece ainda escondida na zona rural de Jacareí, por exemplo, na Capela Cruz da Eva, e também na Capela de Brotas, se não me engano, em Jacareí, ainda tem nuances da festa de Carpição. Agora, como que eu, arqueólogo ou cientista ou que seja especialista em patrimônio cultural, posso falar para a comunidade, falar, isso não é teu patrimônio, portanto ela é proibida de acontecer? E impor para a comunidade que o palacete é o verdadeiro patrimônio dele. Então, em meio à comunidade, quando eu falo ouvir a comunidade, além de entender o território, é saber o que a comunidade determina como patrimônio. E ao longo desses 25 anos que você falou, eu acho que eu fui aprendendo muito mais com a comunidade do que ensinado. Entendeu? O Brasil é um país, que não preciso estar dizendo aqui, mas de uma grande diversidade, de uma grande diferença cultural, mas sobretudo essa grande diversidade cultural é que faz uma coisa única chamada cultura do povo brasileiro, né? E como é que as pessoas podem aprender a preservar esse patrimônio cultural? Você falou do Jacareí, né? Jacareí também teve tombado o bolinho caipira, por exemplo, que Sim, é uma iguaria. é patrimônio. Como é que as pessoas só podem aprender a preservar esse tipo de coisa, esse tipo de festa ou essa culinária? Como é que as pessoas aprendem a não desvalorizar e jogar fora uma parte da história importante? Eu vou te dar um pequeno exemplo. Nós aqui na Origem, trabalhamos com arqueologia da paisagem. E a gente parte do conceito e do princípio que a paisagem não é estática. Ela está em constante processo de transformação. Ok? Então, assim como a paisagem também não é estática, o conceito de patrimônio cultural também não é estático. Ele está em constante processo de preservação. Vamos pegar o caso do bolinho caipira, né? Que o jacareense fala que é de Jacareí o bolinho caipira. E que vocês têm um bolinho de caipira, se não me engano, feito com calabresa, né? Ao passo... com carne de porco, né? Carne de porco, é perfeito. Aqui em São José, em outras cidades, bolinho caipira, não entendo nada de culinária. Mas o bolinho de caipira eu adoro, é feito com carne moída, né? E tem uma diferença. E na verdade o bolinho caipira, ele é ligado a todo o Vale do Paraíba e associado aos tropeiros. Era o alimento que os tropeiros tinham e percorriam todo o Vale do Paraíba, uma das poucas comidas que o sustentavam. Mas o bolinho caipira, pegando esse caso do bolinho, né? Porque está todo mundo morrendo de fome aqui, então vamos citar a fome. Ele, até, sei lá, uns 10 anos atrás, o bolinho caipira era o bolinho caipira. Não era patrimônio cultural. Era um simples bolinho caipira. A partir desse momento, ele é patrimônio cultural de Jacareí. Okay? Ele ganha a chancela de patrimônio cultural de Jacareí. Mas ele não deixa de ser o mesmo bolinho de caipira. Ele só passa a ter um valor agregado a isso. Porque houve um reconhecimento de alguém. Quem é que tem o poder de chancela, de falar isto é um patrimônio cultural intangível ou imaterial? É o poder público que o oficializa com lei.
Perfeito, isso é uma ação. Mas a comunidade tem que se apropriar disso. Eu tenho que divulgar e fazer a difusão, eu chamo educação patrimonial, para que a comunidade, primeiro, conheça o que é o patrimônio cultural e considere como patrimônio cultural. Não adianta o poder público vir com lei e falar, toma, o bolinho caipira agora é preservado, né? Então ninguém mais pode comer bolinho caipira porque ele está preservado por lei, né? Não se congela no tempo e no espaço. Mas a comunidade tem que aceitar e ligar isso à sua identidade. Tanto é que ligou a comunidade de Jacareí. O povo de Jacareí se sente orgulhoso de que o bolinho caipira é dele. Foi lá, sendo ou não sendo, não importa, a comunidade de Jacareí aceitou isso como patrimônio cultural. Da mesma forma, eu falar dos biscoitos de Jacareí, né? Não sei se recebeu a chancela de patrimônio cultural, mas todo mundo na população de Jacareí fala dos seus biscoitos, está ligado, ou biscoitos, está ligado à identidade cultural regional. Então, quando você faz essa pergunta, como determinar o que é patrimônio cultural ou não é patrimônio cultural, eu tenho que sentir isso na comunidade. A comunidade tem que se apropriar disso. É o caso do banhado aqui em São José dos Campos, né? O banhado, ele é um meio natural, é uma paisagem, é uma grande planície de inundação do Rio Paraíba que se estende por todo o vale, está em Jacareí. Mas o banhado marcante, se você pegar em publicações, é em São José dos Campos. Né? Todo mundo para na orla do banhado, falam na hora do banhado, onde iam ver o pôr do sol na orla do banhado, e é meio natural. Só que hoje vai alguém querer destruir o banhado todo, uma chiadeira que vai ser. Por quê? Se apropriou. A comunidade se apropriou disso. Entendeu? Então, esse é o sentido do patrimônio cultural. Não querendo ser legalista, mas é importante deixar claro aqui que eu tenho um patrimônio cultural que é o consagrado, reconhecido por lei. E eu tenho patrimônio cultural não consagrado, mas eu não preciso de lei. O não consagrado é aquele que a comunidade o incorpora como sendo. Talvez até o Mercadão de Jacareí, né? Local de fluxo. Você trabalhou também muitos anos na prefeitura de Jacareí, né? Nos governos do Benedito Sérgio Lencioni e também do Marco Aurélio de Souza. Trabalhei. Daí eu estava pesquisando para fazer a entrevista e vi uma matéria onde você fez parte de uma equipe que descobriu os sítios arqueológicos, né, em Jacareí. Como é que foi essa descoberta e qual a importância disso, não só para a cidade de Jacareí, mas também para o vale todo, em se descobrir uma coisa desse tamanho, né? Tá. Primeiro eu tenho que falar da importância disso tudo para a minha carreira. Tá? Eu acho que eu devo, e também não é demagogia, é um processo de aprendizagem por todos os lugares que eu passei, né? Eu tenho que ter um agradecimento a esse ou aquele setor, porque isso acabou fortalecendo a minha carreira em um processo de aprendizagem. Em Jacareí, por exemplo, foi uma das primeiras cidades do Vale do Paraíba, ou do estado de São Paulo até, a implementar uma política pública para o patrimônio arqueológico. E entre erros e acertos, a gente conseguiu, naquele momento, implantar essa política pública para o patrimônio arqueológico a partir de Jacareí. Por isso que eu digo que foi um processo de aprendizagem e isso deu impulso àquilo que se chama de arqueologia pública, tá? Trabalhando junto ao poder público, sobretudo. E de fato ocorreram, não foi eu sozinho, tem toda a equipe da Fundação Cultural que atua nisso, como eu te disse, não dá para falar do bloco do eu sozinho, toda uma equipe da Fundação Cultural e até mesmo da Prefeitura, os setores do Núcleo de Arqueologia, do Patrimônio, do próprio Planejamento, do Meio Ambiente, que incorporaram a ideia e viabilizaram a identificação desses sítios. Primeiro, o Vale do Paraíba é um grande corredor natural. De um lado eu tenho a Serra da Mantiqueira e do outro lado eu tenho a Serra do Mar. E essa artéria vital para a sobrevivência das comunidades pré-coloniais e históricas, que é o Rio Paraíba. Okay? E hoje a gente está até vendo o quão é fundamental o Rio Paraíba e tantos outros rios, né? Sem querer entrar em outros detalhes. E esse corredor natural foi coalhado de ocupações que a gente sabe recentemente, desde 9.000 anos atrás, pelo menos, com um sítio aqui em São José dos Campos, de caçador-coletor. Agora, Jacareí deu um grande impulso para a arqueologia do Vale do Paraíba, porque ao implantar uma política pública e dotar a instituição de ferramentas para que se fizesse trabalho, a gente começou a identificar sítios arqueológicos em Jacareí em vários pontos, principalmente naquela região na beira da Estrada Velha, pro lado do loteamento Vila Branca, Santa Marina, né? Nos grandes platôs alongados na beira do Rio Guatinga, na beira do Rio Comprido, que são tributários do Rio Paraíba. Isso não significa dizer, sobretudo, só Jacareí tem sítio arqueológico. Não é nada disso, é porque Jacareí fez pesquisa. Se eu começar a pesquisar São José,
Vai achar. Vai achar. E eu tenho que partir do princípio, quando eu falo São José, Caçapava, Taubaté, os grupos indígenas não davam um passo aqui, não sei se podia levantar, mas levantei. Não davam um passo aqui e falavam, olha, aqui é Caçapava, eu não posso passar. Eu não tenho ideia de limite territorial. Eu não tenho ideia de limites políticos ou limites físicos, geográficos delimitados. Eu tenho os territórios. E esses grupos se deslocomoveram por todo o Vale do Paraíba e por todo o território nacional. Então, quando você fala a importância de Jacareí, eu reforço. Sobretudo para mostrar que os grupos indígenas, tanto o Tupi-Guarani quanto os Aratus, estiveram de forma intensa ocupando esse grande corredor da Mantiqueira, entre Mantiqueira e entre a Serra do Mar. E como é que é aquele sentimento de descobrir um sítio arqueológico desse tamanho, para sua carreira mesmo? Como é que foi para você descobrir que Jacareí fez parte de um setor importante da história mesmo do Brasil, né? Da história e da pré-história, né? Da pré-história. Sobretudo. Da pré-história. Tá. Olha, quando você vai para um trabalho de arqueologia e vai para o campo propriamente dito, você não vai às cegas. Eu tenho antes disso um trabalho de gabinete. É feito um estudo bibliográfico, é feito um estudo cartográfico com imagens de satélite. E como eu te disse, quando a gente trabalha em arqueologia da paisagem, a paisagem deixa cicatrizes. Eu sempre falo, aquela vacina que a gente toma, que eu esqueci o nome, que fica aquela marca no braço, no teu, todo mundo tem aquela marca daquela vacina, que eu esqueci o nome, mas daqui a pouco a gente lembra. Também esqueci. E as cicatrizes que você tem quando moleque foi pular a cerca, jogou bola, vai ficar uma série de cicatrizes no teu corpo que o tempo não apaga. Você pode tentar encobrir com maquiagem e tal, mas ela vai estar ali presente. A mesma coisa a paisagem. Como eu falo que a paisagem ela não é estática e que toda ação do homem deixa marcas na paisagem, deixa cicatrizes, a gente tem que, antes de ir para campo, ler as cicatrizes que o homem deixou impregnado no cenário natural. As pesquisas. Quando você identifica cicatrizes, um determinado grupo tem um determinado padrão cultural, um padrão de ocupação. Um outro grupo tem outro padrão de ocupação. Então, em gabinete, a gente já aponta áreas de potencial arqueológico. E aí você vai para aquelas áreas, não às cegas. Então, a tua expectativa é grande, obviamente, mas você já vai direcionado. É óbvio. Quando você chega no lugar e você constata a presença do sítio arqueológico, a satisfação é grande, porque você sabe que tua metodologia estava correta. Explica o que é um sítio arqueológico. Muita gente, muito empreendedor, anos atrás, quando falava, tem um sítio arqueológico no teu terreno, muito provavelmente a primeira coisa que o cara ia fazer era meter o trator em cima, porque ele tinha medo de perder a terra, ele tinha medo de não poder construir o seu empreendimento.